O ano de 1963 foi decisivo na vida de 400 jovens estudantes universitários. Enquanto o cenário político do Brasil fervilhava às vésperas do golpe de 64, eles viajaram a Havana. Na capital cubana, participaram do Encontro Internacional de Professores e Estudantes do 7º Congresso da União Internacional de Arquitetos. Ufa! 50 anos depois, o arquiteto e urbanista César Dorfman lança o livro, está aqui na minha mão, ó, Havana 63, onde faz um relato desses dias e das consequências na vida de todos os participantes, de boa parte dos participantes. O livro é resultado de 4 anos de pesquisa e quem está aqui comigo agora é justamente o César para contar um pouquinho mais dessa história. César, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. 4 anos depois da Revolução Cubana, Che Guevara, Fidel Castro ainda jovens à frente de um país muito diferente da Cuba que a gente conhece hoje, né? Bastante diferente. Bom, eu vou começar contando a história de como esse livro surgiu e por que surgiu. Em 63 eu era estudante de arquitetura. E, de repente, estava no final de curso, de repente surgiu uma onda no diretório acadêmico de que haveria um congresso de estudantes e professores em Havana. Nessa época, falar em Havana era falar de uma coisa mítica, né? Nós estávamos com o Guevara começando a surgir como um mito, uma revolução... Mito e ídolo, né? Ídolo já, né? E uma revolução socialista e tal... E aquilo começou a aparecer para alguns, para mim, inclusive, como uma fantasia, isso não ia acontecer. Até que um dia aparece, de repente, na faculdade, nós estávamos em aula à noite, o estudante de arquitetura cubano, Joel Balesté, que eu reencontrei depois em Cuba, que tinha sido, junto com alguns outros estudantes, mandado pelo governo cubano para a América do Sul, cada um com destino, para organizar a ida dos estudantes e professores para Havana. Aí a coisa se materializou realmente, não era brincadeira. Alguns ficaram com medo, né? Outros, eu fui um dentre eles, eu nunca tinha saído do estado do Rio Grande do Sul, e de repente eu não saio do estado, eu saio do Brasil e vou para um país que na época estava fazendo realmente uma revolução na América do Sul, né? Então, nós fomos, todos os estudantes da América Latina, os números são divergentes. Eu fiz vários encontros em várias cidades do Brasil e do exterior com as pessoas que foram nessa época e se fala em 300 e 400 pessoas, estudantes de arquitetura. Fomos todos para Santos, onde, aí complica mais a história, um navio russo veio nos buscar no Porto de Santos, com uma série de complicações. Porque para a entrada era muito difícil. O navio quase não conseguiu entrar no Porto de Santos. O governo Adhemar de Barros fez o possível na época para que o navio não chegasse e não nos levasse. Como é que conseguiram que ele entrasse? Eu não sei. O fato é que nós fomos para São Paulo, com o ônibus que a faculdade tinha, e ficamos quase uma semana em São Paulo, aguardando os acontecimentos, até que um dia nos avisaram, vamos hoje para Santos. E aí, à tardinha, a gente embarcou num navio relativamente pequeno, um navio que fazia Báltico, então nós fomos do Rio para cima, muito calor, e o navio tinha calefação, era muito agradável. E aí, esse navio levou em torno de 2 semanas para ir, 2 para voltar, com escala só em Recife. Então, imagina entre 300 e 400 estudantes de arquitetura, em torno de quase um mês no navio. Só essa história do que aconteceu dentro desse navio, um congresso de estudantes sul-americano, um congresso sul-americano, já daria um livro. Com certeza. Quanto tempo vocês ficaram em Havana? Nós ficamos 2 semanas, aproximadamente 2 semanas em Havana. Vocês conheceram o Che? Bom, aí alguns fatos foram marcantes. O primeiro deles foi o seguinte, na realidade, esse congresso se realiza de 2 em 2 anos, é o Congresso da União Internacional de Arquitetos. Agora, em agosto ou setembro, ele vai ser na África do Sul. E ele é pré-agendado, então já estava agendado para Havana. Né? Quando mudou o regime, foi conservado em Havana. Mas a única vez que inovaram, e também eu não sei ao certo se foram os cubanos ou foi a União Internacional, foi a única vez em que se fez um congresso anteriormente ao de arquitetos, de estudantes e professores. Bom, esse congresso nosso durou 3 dias, e o final desse congresso, numa sala talvez um pouco maior do que esse estúdio, não, maior, né, mas um auditório razoavelmente médio, né? Quem fez o discurso de fechamento do congresso, eu estava a uns 6 metros talvez, Che Guevara.
Então, eu não consegui falar com ele, até um pouco de timidez. Alguns se aproximaram no final, conversaram, outros conseguiram depois, não sei como se encontrar com ele, bater um papo. Eu só simplesmente assisti essa palestra dele, que está no livro. Eu consegui depois, através dos cubanos, a íntegra do discurso dele aqui, que a gente tinha umas ideias assim, lembrava de algumas coisas depois de 50 anos. César, quem quiser quiser saber um pouco mais, conhecer o teu livro. Livraria Cultura, no dia 31, segunda-feira, às 19h30, eu estou fazendo uma noite de autógrafos lá. Quero agradecer, antes que o programa termine, ao Sindicato de Arquitetos, que foi quem patrocinou a edição desse livro, né? E a Livraria Cultura tem à disposição o livro. Que coisa boa, ele tem muita história, ainda mais interessante aqui nesse livro, então você tem que conferir. Obrigada, César, pela tua presença aqui com a gente, César Dorfman. Muito obrigado. Havana 63.